Olá, bem-vindos à nossa sexta aula de Git. Nessa aula nós vamos praticar o uso do Git e vamos ver os seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre como adicionar novos arquivos, nós vamos rever o comando git status, nós vamos falar um pouquinho também sobre o arquivo .gitignore, que é um arquivo muito importante. Nós vamos rever o comando git add, vamos rever o comando git commit e vamos rever o comando git log. Para essa aula, então, nós vamos voltar ao repositório que nós estávamos trabalhando e nós vamos dar prosseguimento à criação do servidor web dentro deste repositório. Para isso, então, eu vou instalar as bibliotecas necessárias para a instalação do meu servidor web. Então, vou dar o comando aqui, comando npm install express --save. E automaticamente, ele criou para mim a pastinha Node Modules, criou para mim também o arquivo package.lock.json e dentro da pastinha Node Modules, ele baixou aqui todas as dependências necessárias para o uso do Express. Se eu vier agora aqui no console e digitar o comando git status, ele vai me dizer que o meu arquivo package.json foi modificado e que eu tenho todas as informações lá da pasta Node Modules e também o arquivo package.lock.json como sendo arquivos untracked, ou seja, não rastreados. Só que neste caso, eu não quero que o Git gerencie as alterações, que ele guarde as informações dos arquivos que estão lá na minha pasta Node Modules. Por quê? Porque a pasta Node Modules é a pasta onde ficam as bibliotecas do meu projeto e essa pasta vai ser constantemente atualizada. E dentro do meu repositório eu não preciso ficar com essas bibliotecas, eu só vou usar as informações dela, que são as informações que ficam contidas dentro do arquivo package.json, e a partir dele eu posso baixar novamente as bibliotecas quando necessário. Então, para mim ignorar a pastinha Node Modules e todos os seus arquivos, eu tenho que criar uma informação para o Git aqui. Eu tenho que dizer para ele ignorar esta pasta. Para dizer quais arquivos ou quais pastas eu quero que sejam ignorados, ou seja, que o Git não leve em consideração, eu preciso criar o arquivo .gitignore. Nesse caso, eu tenho que criar ele na raiz do meu projeto. Então, eu vou vir aqui, clicar em novo arquivo e vou dar o nome, .gitignore. E dentro deste arquivo, eu vou colocar linha a linha o nome das pastas ou dos arquivos que eu quero que sejam ignorados. Neste caso, eu vou pegar e vou colocar inicialmente a minha pasta Node Modules e também vou botar meu arquivo package.lock. package-lock.json. Vou salvar o arquivo gitignore e vou executar aqui, dar um clear, vou executar aqui o comando novamente de git status. Percebam que agora, na listagem de untracked, ele me traz apenas o arquivo gitignore e ele removeu a informação da existência da pasta Node Modules e do arquivo package-lock.json. Então, a partir de agora, eu quero, então, adicionar esse arquivo para a área de stage. Então, ou seja, preparar o snapshot para ser gravado dessa versão. Para isso, então,
eu vou usar o comando git add ponto. Vou executar o comando e vou dar o comando de git status novamente, apenas para verificar como é que está o status do meu repositório. Então, git status. E ele colocou aqui, então, que eu tenho 2 arquivos para serem realizados o commit, né, que é o arquivo package.json, que foi modificado, e um arquivo novo chamado .gitignore. O próximo passo é, então, realizar o commit desses arquivos. Então, vou vir aqui, vou dar git commit -m e vou colocar a seguinte informação: adicionando bibliotecas necessárias. Vou dar um Enter. Ele vai executar, então, o commit e vai me dar as informações de que ele conseguiu fazer, então, o snapshot e gravar esse snapshot dentro do meu repositório Git. Se eu voltar aqui e der o comando de git log, agora, então, eu vou ter a informação de 2 commits. Eu tenho, inicialmente, o primeiro commit, que foi o commit onde nós adicionamos o arquivo package.json, e depois nós temos aqui o segundo commit, que foi o commit onde nós adicionamos o arquivo .gitignore. Vou dar continuidade aqui e vou adicionar os demais arquivos necessários para criar um meu servidor web, né, fazer aquela estrutura básica de um projeto web. Então, vou vir aqui, vou criar meu arquivo servidor. Então, vou escrever aqui servidor.js e vou colocar aqui const express é igual require express const app é igual express app.use express.static colocar o nome da pasta public app.listen, colocar aqui a porta 3000 e console.log servidor rodando na porta 3000, endereço http:// localhost 3000. Vou salvar o arquivo e vou dar um git status aqui no meu console. Então, ele vai dizer que o meu arquivo servidor está no estado untracked, ou seja, o Git ainda não está rastreando este arquivo. Então, para mim colocar esse arquivo para ser gerenciado pelo Git, eu vou executar novamente o comando de git add. Git add ponto. E agora, se eu der o comando de git status novamente, ele vai dizer então, que ele tem um novo arquivo para ser comitado, que é o arquivo servidor.js. E eu vou fazer exatamente isso. Vou fazer o commit deste arquivo para ser gravado o snapshot dentro do meu repositório. Então,
git commit -m. Eu vou colocar a mensagem criado o arquivo de configuração do servidor. Vou dar um Enter. Ele vai executar o comando para mim. E agora, se eu der o comando de git log, ele vai me trazer aqui o terceiro commit, né? Para finalizar, vou vir aqui, vou criar a minha pastinha public. E dentro dessa pasta, vou criar meu arquivo index.html. Vou criar meu arquivo HTML, botar aqui o título dele como sendo exemplo projeto Git. Eu vou colocar aqui um H1, meu projeto com Git. Vou salvar e vou executar os mesmos comandos novamente. Então, vou dar o comando de git status. Ele vai indicar que a pastinha public é uma pasta que está no estado untracked. Eu vou adicionar essa pasta usando o comando git add ponto. Vou executar o comando git status novamente, apenas para visualizar, né? Não é necessário executar o comando git status a todo momento, mas para trazer a informação para mostrar aqui para vocês. Então, tenho agora aqui a informação que o arquivo index.html dentro da pasta public é um arquivo que está pronto para ser realizado o commit. Vou executar o commit desse arquivo. Então, git commit -m. Criado a página inicial. Vou dar o comando git log. Ele vai me trazer a informação, então, de todos os commits que foram realizados. Na próxima aula, nós vamos ver como reverter um commit feito de maneira errada. Nos vemos na próxima aula.